Fala galera, Tássio Roberto na área. Eu vou dar uma aulinha para vocês aqui sobre como gerenciar suas emoções através da hipnose, como controlar. O que eu percebo? Essa galera que mexe com o trade esportivo, com o mercado financeiro, eles acabam se descontrolando emocionalmente. E isso é normal, entre aspas, tá? É comum na verdade, né? Não é normal, mas é comum. Porque dinheiro é totalmente emocional, o dinheiro ele mexe com as nossas emoções. Quando você começa a ganhar dinheiro, você fica alegre pra caralho, você acaba se descontrolando. Quando você perde dinheiro, você fica muito triste, você acaba se descontrolando. E isso acaba gerando prejuízo para você, seja quando você ganha, quando você perde, você não consegue executar o que era para ser executado. Então vou explicar para vocês um pouquinho e como utilizar a sua mente a seu favor para obter melhores resultados. Primeiro você tem que entender o que é emoção. O que é emoção? Emoção é um processo natural e biológico do nosso corpo. Foi um mecanismo que a nossa mente, o nosso cérebro criou para proteger a gente. O cérebro que você tem hoje, anota aí, papel e caneta na mão. O cérebro que você tem hoje é o mesmo de 90 mil anos atrás. Isso é comprovado cientificamente, não tô falando besteira não. Dá uma googleada aí você vai perceber, tá? Lembrando também que hipnose é comprovado cientificamente. Se você acessar o PubMed, que é um dos maiores sites onde tem artigos científicos, tem lá mais de 4 mil artigos publicados comprovando a eficácia da hipnose e linkando com a neurociência, como o cérebro funciona quando ele está em hipnose. Fechou? Então esquece isso de, eu não acredito em hipnose. Cara, você não tem que acreditar porque isso já está provado. A ciência prova a eficácia da hipnose. Beleza? Então vamos lá. O que são as emoções? O processo natural e biológico do seu corpo. Ele entendeu que tinha que criar esse mecanismo para você se manter vivo. Há 90 mil anos atrás, que é o mesmo cérebro que você tem hoje, quando você via um leão na sua frente, o que acontecia com você? Seu corpo, ele em milésimos e frações de segundos, a sua pupila dilatava, seu coração acelerava, seu intestino parava de peristaltar. Por que isso? Porque você tinha que fazer três coisas, você tinha três opções ali na sua mente. Você tinha que lutar com aquele leão, você tinha que fugir dele ou simplesmente travar. Inclusive por isso algumas pessoas travam quando sofrem um assalto ou algum trauma, o cara simplesmente trava. Isso é um processo natural e biológico, são emoções. Em frações de segundo ele dispara aquilo ali. E nós não conseguimos controlar essas emoções. Quer um exemplo prático disso? Imagina que você está numa praia. Você está lá na praia, no mar, e de repente aparece um tubarão do seu lado. É automático, é instintivo, seu coração acelera, sua pupila dilata, seu intestino para de peristaltar e você tem que fazer alguma coisa. Você tem que correr, você tem que ou lutar ou travar, porque é um processo natural e biológico. Você não consegue falar, olha, um tubarão, vamos lá, vou sair calmamente desse lugar. Não é assim que funciona. Isso é um estalo, um gatilho que simplesmente dispara todas essas emoções. E aí você tem percepção dessas emoções, que é o que a gente chama de sentimento. Que é quando essa emoção, você começa a sentir ela, você começa a ter a percepção racional dessa emoção. Beleza até aí? Tássio, mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro, com aposta, com o mercado de trade? Lembra que dinheiro é emocional? E essas emoções elas são instaladas. Quando você ganha dinheiro, bum, automaticamente cai tudo aquilo. Quando você perde dinheiro, bum, automaticamente cai aquilo. Poxa, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. É como se quando eu estivesse chegando lá, alguma coisa me travasse com as suas emoções, seu cérebro foi feito para te proteger. Então quando você perde o dinheiro, ele fala, cara, eu não quero isso, vamos fazer outra coisa, vamos dobrar aqui a banca pra gente recuperar essa perda. Mesma coisa acontece quando você ganha. Pô, eu tô ganhando muito, então show de bola, eu vou colocar mais para ganhar mais. E aí você acaba perdendo também. Então o controle emocional no mercado financeiro, ele é muito fundamental. Eu costumo pensar comigo que é até mais fundamental do que o próprio conhecimento do mercado. Porque vocês têm o conhecimento, você sabe o que tem que fazer, só que mesmo assim você não consegue fazer, porque emoção é sempre mais forte que razão. Beleza até aqui? Agora vamos lá, o que é a hipnose? A maioria das pessoas tem um certo preconceito em relação à hipnose. O que é um preconceito? É um pré-julgamento antes de você conhecer aquilo, um preconceito, o próprio nome já fala. Então as pessoas veem hipnose como, eu vou esquecer meu nome, comer uma cebola achando que é maçã, eu vou colar a minha mão, vou esquecer as coisas, eu vou dormir. Vamos lá, desmistificar alguns preconceitos em relação à hipnose. Hipnose não é dormir, hipnose não é perder o controle, hipnose não é fazer o que você não queira, hipnose é simplesmente acessar a sua mente subconsciente. Já ouviu falar na mente subconsciente? Gerard Klein ele divide a mente em três partes: mente consciente, que é o que eu tô falando com vocês aqui agora e você tá entendendo, mente subconsciente e mente inconsciente. A mente subconsciente é nela que a gente acessa quando tá em hipnose. Então você acessa essa mente subconsciente. Nessa mente subconsciente é onde estão os seus hábitos, seus vícios, suas emoções. Eu costumo falar que é onde está quem você é na sua essência. E a sua mente inconsciente é o que faz você se manter vivo, é o que faz seu coração bater, é o que faz você respirar. Impossível acessar a mente subconsciente. E na nossa mente consciente tá essa consciência de que eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que abrir o mercado financeiro, eu sei o que eu tenho que isso, eu sei quanto eu tenho que perder. Só que a mente consciente ela é bem pequenininha, nós somos seres emocionais. Tá aí outra dica para vocês. Não somos seres racionais.
Somos seres emocionais com lapsos de racionalidades, tá? Então você é um ser emocional. Tássio, eu duvido disso, eu não acredito. Então se alguém ligar pra você agora e falar: ô fulano, sua mãe acabou de sofrer um acidente aqui e tá na UTI. Você consegue controlar isso? É automático, seu coração acelera, você fala: meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Porque é uma emoção, tá? Então a gente não consegue controlar a emoção, a gente consegue fazer o que? Gerenciá-la. E eu costumo usar a hipnose, que é pra mim a ferramenta mais eficaz para você gerenciar a sua emoção. Show? Então escreve aí, hipnose. Existem várias definições de hipnose, tá? E a maioria tá certa. Eu costumo utilizar quando eu tô dando aula, costumo falar que hipnose é ultrapassar a barreira do fator crítico e estabelecer uma sugestão no seu subconsciente. Não entendi, Tássio, me explica melhor. Você já entrou em hipnose hoje com certeza. Sabe quando? Quando você tá usando o seu celular lá, o seu Instagram, o seu WhatsApp, e você simplesmente passou 20 minutos que você nem viu. Isso foi hipnose, porque você diminuiu a sua faculdade crítica. Hipnose é ultrapassar a barreira do fator crítico ou faculdade crítica e estabelecer uma sugestão no seu subconsciente, na sua mente subconsciente. Então isso é uma hipnose. Outro tipo de hipnose, quando você está apaixonado, você não enxerga os defeitos da pessoa, você simplesmente só vê as qualidades. Sua faculdade crítica ela rebaixou. Beleza até aqui? Então sempre que a sua faculdade crítica rebaixa, você está em hipnose, tá? Quando você está assistindo algum filme de suspense, romance, você se emociona com aquele filme, ou você fala: pô, cara, não entra por aí não, mata esse cara, entra por aqui. Você sabe que o filme não é real, você sabe que aquilo tá gravado, você sabe que o cara não vai te ouvir, e mesmo assim você tá dialogando com ele. Por quê? Você rebaixou a sua faculdade crítica, e aquilo torna-se uma verdade pra você. Você simplesmente começa a debater com o filme que não faz sentido nenhum se você usar a sua mente consciente. Show! Até aí tudo legal, eu entendi muito bem. Mas como que eu posso fazer a auto-hipnose e utilizar isso ao meu favor? Um grande erro que eu percebo na maioria das pessoas é que elas estão preparadas para o ganho, só que ela não está preparada para perder. E esse é fundamental no mercado financeiro. Você tem que saber até quando você está disposto a arriscar ali, a colocar o seu capital em risco. A partir daquele momento, já deu para mim. Então você tem que ter a consciência disso. Você tem que ter a consciência de que percas irão acontecer. Eu vou perder no mercado financeiro hoje, isso é normal, faz parte do jogo. Só que você sabe isso de maneira consciente e racional. Só que lá na prática, quando isso acontecer, você tem esse controle emocional, você consegue gerenciar essa emoção para literalmente quando perder aqui você falar: tá tudo bem, amanhã eu volto a operar, faz parte do jogo. A maioria não, né? E aí como que você utiliza a auto-hipnose ao seu favor? Eu vou explicar. Auto-hipnose é muito simples, muito simples. Todo mundo entra em hipnose, tá? Se você tem uma mente saudável, você entra em hipnose. Todas as pessoas já entraram em hipnose. Se você já se emocionou com o filme, se você já ficou apaixonado, se você já esqueceu a chave do seu carro em algum lugar, isso é hipnose. Outra definição de hipnose é foco e concentração. Então, às vezes, a sua mente está tão focada em alguma coisa que você acaba esquecendo outra. Esses dias mesmo, eu saí de casa e esqueci meu celular. Eu nunca ando sem um celular. Só que a minha mente estava tão focada em outra coisa, tão focada em chegar naquele lugar, que eu peguei a chave do carro e acabei saindo de casa e esqueci o celular. Isso foi hipnose. Show? Como que funciona a auto-hipnose? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Hipnose não é um poder que eu tenho sobre você, que eu falo: olha aqui no meu olho e eu vou hipnotizar você. Não, não é assim que funciona. Toda pessoa que quer passar pelo processo de hipnose, ela precisa fazer duas coisas. Só, não precisa nem acreditar, tá? Ela só precisa querer entrar em hipnose. Por isso, antes de hipnotizar qualquer pessoa, eu falo: cara, você quer ser hipnotizado? E a pessoa tem que falar sim. Se ela não quiser, eu não tenho nenhum... Posso ser o maior hipnotista do mundo, eu não consigo hipnotizar alguém se a pessoa não quer ser hipnotizada. Então, só precisa duas coisas: querer e seguir as sugestões. Ah, eu vou seguir essas sugestões. Seguir sugestão, você entra em hipnose. E aí tem uma coisa muito legal na hipnose, que a gente tem que rebaixar a faculdade crítica, tá? Você tem que rebaixar a sua faculdade crítica. Como que a gente faz isso? Lembra que é seguir sugestão? Então, às vezes quando eu tô hipnotizando uma pessoa, eu falo: ó, fecha o olho e imagina que eu tô passando uma cola nesse olho. Imagina que eu tô passando uma cola, eu quero que você finja, literalmente finja, e prove pra você mesmo que esse olho não vai abrir. E a pessoa vai lá, ela finge que o olho tá colado, tenta abrir e não consegue. Isso, ela rebaixa a sua faculdade crítica. Tá, isso parece besteira, eu não acredito nisso. Algum cientista aí, que eu não me recordo agora a faculdade, mas se você colocar no Google você vai achar isso. Eles fizeram o seguinte estudo, o seguinte experimento. Pegaram um grupo de 20 pessoas e dividiu esse grupo em dois. 10 pessoas de um lado e 10 pessoas do outro. 10 pessoas, durante 30 dias, elas tinham que acordar, olhar para um halteres de academia, por 1 minuto, olhava para esse halteres. Durante 30 dias isso. 10 pessoas acordavam, iam lá o halteres, levantava da cama e olhava para esse halteres durante 1 minuto. E fazia isso, repetia isso durante 30 dias. Show. As outras 10, lembra que era um grupo de 20? 10 acordavam, olhava para o halteres, simplesmente isso. As outras 10 iriam acordar, olhar para o halteres e imaginar e fingir que estava fazendo exercício, se concentrar ali olhando para aquele halteres, imaginando que estava levantando ele durante 1 minuto isso.
Qual foi o resultado? As 10 pessoas que simplesmente olharam pro halteres, não teve modificação nenhuma. As outras 10 que olharam pro halteres e imaginaram fazendo aquele exercício, elas tiveram um ganho de massa muscular. Claro que o ganho foi mínimo, só que só de imaginar, lembra que todo mundo fala, né? O cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então isso é um pouco que faz sentido. Então as 10 pessoas simplesmente se imaginaram fazendo aquilo, fingiram que tava levantando aqueles halteres, o cérebro dela imaginou que realmente aquilo tava fazendo halteres e quebrou as moléculas do músculo lá, e esse músculo reconstruiu e ficou um pouquinho mais forte. Então tá aí o poder de fingir. Então por isso que quando eu mando a pessoa fechar o olho e fingir que tá colado e acreditar que tá colado, aquilo funciona. É cientificamente comprovado, você rebaixa a sua faculdade crítica. Quanto mais rebaixar a sua faculdade crítica, mais a gente vai acessar o seu subconsciente. Beleza? Tá, mas eu não entendi nada como que eu posso utilizar isso ao meu favor no mercado financeiro. Antes de você começar a operar, os grandes players, eles fazem isso. Eu tenho um mentorado que ele mexe com o mercado financeiro, ele fala, cara, depois que eu comecei a utilizar auto-hipnose, antes de começar a operar, tá, ele me mostrou os gráficos que ele costuma anotar, tá? Tá aí outra dica pra vocês, você tem que anotar, tá? Pra trazer essa informação pro seu consciente, pra saber como que tá funcionando aquilo ali, se você tá ganhando, se não tá. Inclusive metas, como que faz uma meta? Você tem que anotar. Quanto eu tenho outro mentorado que ele tá agora com perca de peso, e eu falei, cara, você tem que anotar tudo que você tá comendo, porque você vai levar essa informação pro seu consciente. E nós só mudamos a partir do momento que você tem consciência daquele problema. O Alcoólatras Anônimos, como que funciona ele? Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é falar que é alcoólatra. Por quê? Se você não tem consciência que você tem um problema, você não consegue mudá-lo. Então, o primeiro passo é ter consciência. Então, você já sabe, cara, eu tenho um descontrole emocional. Eu não consigo controlar quando eu tenho perca. Show! Já deu o primeiro passo, que é saber que você tem um problema. Ele levou esse problema para o seu consciente, só que agora você tem que resolver ele. E esse problema ele está subconsciente, ele está um pouco mais abaixo. E aí que entra a auto-hipnose. Como funciona a auto-hipnose? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu vou dar uma dica aqui de auto-hipnose para vocês que vai mudar o jogo literalmente. Entre em auto-hipnose. Como que entra em auto-hipnose? Eu tenho o meu jeito que eu criei mesmo para as pessoas entrarem em auto-hipnose, funciona muito bem. Primeiro é o cansaço ocular, tá? Você tem que cansar o seu olho para ele fechar. Lembra do pêndulo? O cara, quando tá hipnotizando alguém, fica lá, olha pra esse pêndulo. E aí o cara fica balançando o pêndulo e fala, seu olho vai ficar pesado. É claro que vai ficar pesado, porque aquilo é um cansaço ocular. O cara tá aqui, ó, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Aquilo cansa o olho fica pesado. E aí, a pessoa que tá sendo hipnotizada, ela imagina, poxa, isso tá funcionando, realmente meu olho tá ficando pesado. E aí a faculdade crítica dela, ó, vai rebaixando, entende? Tássio, mas eu conheço o processo. Será que isso não vai atrapalhar? Não, porque toda hipnose é auto-hipnose. É justamente você querer e acreditar. Então, anota aí, tá? A minha técnica para entrar em auto-hipnose. Cansaço ocular. Olha pra cima, imagina que tem uma espinha aqui no topo da sua testa. Seu olho ele vai cansar, porque você vai ficar olhando pra cima. Para eu entrar em auto-hipnose agora. Olha pra cima durante 10, 15, 20 segundos até cansar. Você vai sentir esse olho pesando. E aí você fala pra você mesmo, meu olho tá ficando cada vez mais pesado. Tá ficando pesado realmente. Depois você dá uma última respiração, ó. E quando você soltar o ar, você fecha os olhos e relaxa. Isso aqui já é uma auto-hipnose. Você rebaixou a sua faculdade crítica. Beleza? Então essa é uma indução rápida. Cansaço ocular, respira fundo e fecha o olho. Fechou o olho, qual o próximo passo? Relaxamento muscular. Por que relaxamento muscular? Porque você vai diminuir outro sentido, que é o tato. Então você já diminuiu a visão, fechando o olho. Você vai agora diminuir o tato. Então vamos lá, deixa eu ver se dá pra pegar aqui no vídeo. Ó. Olha pra cima até ter o cansaço ocular. Cansou ocular, respira fundo, fecha os olhos e relaxa. E aí fala pra você mesmo, cara, eu vou relaxar cada vez mais. Eu vou imaginar que o meu corpo tá ficando pesado, tá ficando relaxado. Literalmente, só imaginar. Esse corpo tá pesado, minha cabeça tá pesando. Eu vou cada vez mais fundo nesse relaxamento. E aí eu utilizo a técnica da escada, que é o aprofundamento do transe. Imagina que tem uma escada na sua frente. Em hipnose não tem certo ou errado. Quando eu falo pra você imaginar uma escada, cara, pode ser uma escada rolante, pode ser uma escada normal, pode ser uma escada de metal, pode ser qualquer escada. É a sua mente, é a sua escada. Então imagina uma escada. Aí você tá lá, olhou pra cima, fechou o olho, relaxamento muscular, agora imagina que você tá descendo a escada. E quanto mais você desce essa escada, mais relaxado você fica. E aí você vai descendo 10 degraus. Costuma utilizar 10, aí vai descendo 10, 9, 8, 7. Quanto mais você desce, mais relaxado você fica. Show? Desceu até aí, sua faculdade crítica ela rebaixou muito. E aí você pode provar pra você mesmo. Falar, ó, minha mão agora tá tão pesada que eu vou tentar levantar essa mão e não vou conseguir. E aí você manda o sinal do seu cérebro pra levantar essa mão. Só que, ó, imagina que eu tô tentando levantar essa mão, e quanto mais eu tento, mais pesada ela fica. Isso rebaixa a sua faculdade crítica e você acessa a sua mente subconsciente. Tássio, show! Acessei minha mente subconsciente. E agora, o que eu faço? Agora você se prepara para perca e para o ganho, tá? Porque para o seu cérebro aquilo é real. Então você se imagina, utiliza um mapa mental. Imagina você abrindo um mercado financeiro, fazendo suas operações lá. Imagina as duas possibilidades. Eu tendo a perca. O que eu faço quando eu tenho a perca? Que sentimento eu tenho quando eu tenho a perca? Bota esse sentimento para fora. Caralho, eu perdi. O
que eu sinto quando eu perco? Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto seja lá o que for. Show, tá sentindo isso? O que você faz quando você sente isso? Você fala pra você mesmo. Cara, quando eu tiver acessando o mercado financeiro e eu tenho a perca, vou falar pra mim mesmo, isso faz parte do jogo, tá? Isso aqui faz parte do game, simplesmente vou fechar o mercado e meu dia hoje tá finalizado, meu dia de trabalho tá finalizado, faz parte do jogo perder. Mesma coisa se eu ganhar, o que eu faço quando eu ganho? Eu não vou colocar mais pra querer ganhar mais. Ganhei, ótimo, finalizei meu dia de trabalho com isso aqui. Você se imagina fazendo isso, porque pro seu cérebro aquilo é real. Se você já fez aquele comportamento uma vez em auto-hipnose, quando você estiver no mundo real fazendo aquela operação, você vai fazer a mesma coisa, beleza? É simples, faz isso aí e me fala se funcionou ou não. Meu Instagram é @Tássio, se você tiver dúvida, pode me chamar no Instagram lá que eu respondo todo mundo e eu tiro sua dúvida em relação a isso. Mas pro mercado financeiro o que funciona muito é fazer essa autovisualização em auto-hipnose. Se imaginar fazendo aquele momento lá, aquele ganho ou aquela perca. O que eu faço quando acontece isso comigo? Cara, eu faço, se eu perder, tá tranquilo. Na sua auto-hipnose você vai se descontrolar emocionalmente, como se fosse um treino. Pô, me descontrolei, beleza, o que eu faço quando eu me descontrolo? Eu simplesmente fecho, eu não vou operar se eu estiver perdendo. Eu ganhei, ótimo. Finalizei meu dia com isso aqui, beleza? Tamo junto, galera. Se tiver dúvida, me chama no privado lá no meu Instagram, @Tássio, que eu tiro suas dúvidas. Outra dica é, cara, você tem que ser bom, você tem que fazer isso em tudo que você faz. Por exemplo, pô, eu sou um cara organizado na minha empresa, mas eu não sou organizado na minha vida pessoal. Tá errado. Você é uma pessoa em tudo que você faz. Então, se você tem ou se você é organizado na sua vida pessoal, você tem que ser organizado na sua empresa. Não tem como difundir um do outro. Então, se você quer ter mais controle da sua gestão, você tem que começar controlando o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar, o horário das suas alimentações, tá? Você tem que ser excelente em tudo aquilo que você faz. Se eu tenho controle disso aqui, uma dica que eu utilizo muito para ter o meu controle emocional, eu jogo Free Fire até, tá? Podem me zoar aí. Jogo Free Fire 1 hora por dia, só que eu tenho comigo que eu tenho que jogar só 1 hora por dia. E aquilo é viciante, o jogo é viciante, libera morfina e endorfina, hormônio do prazer no seu corrente sanguínea. Então você tem que controlar. Então, poxa, se eu não controlo nem 1 hora de jogo de Free Fire, quando eu estiver mexendo com dinheiro aqui, eu também não vou me controlar. Tá aí uma dica pra você, tá? Eu era viciado em chocolate. Sabe como que eu parei esse vício? Peguei uma barrinha de chocolate e coloquei na minha mesa lá. Todo dia quando eu acordava, eu olhava pra aquela barra e falava, cara, eu não tenho que comer isso. Então se eu consigo me controlar do micro, também me consigo controlar do macro. Nossa mente, ela foi feita pra automatizar processos. Então se você consegue controlar isso aqui, ela fala, show, aprendi isso, vamos passar pra todas as outras coisas. E ela automatiza tudo. Um exemplo que eu digo pra automatizar é como quando você amarra o cadastro. Você não sabe amarrar o seu cadastro. Se eu pedir pra você, me expliquei como é que amarra o seu cadastro. Vai falar, passo esquerdo, direito, aí boto por baixo, aí dou um nó. É meio complicado você explicar isso. Só que se eu colocar um tênis na sua frente, você simplesmente vai lá e amarra, porque o cérebro automatizou um processo. Porque ele foi feito para poupar energia. Então, quando ele aprende um comportamento, ele automatiza ele para todos os outros, beleza? Então, outra dicasinha aqui, um hackzinho básico, tá? Começa a controlar também as micro coisas. Pô, meu horário de dormir é esse aqui. Cara, você tem que dormir esse horário. Disciplina. Tem que ser disciplinado no mercado financeiro. Meu horário de acordar é esse. Eu tenho que acordar nesse horário. Qualquer coisa. Eu tenho que arrumar minha cama. Então, se você não faz esse micro, vai ser muito mais complicado você fazer o macro. Beleza, galera? Tamo junto e é só o começo.